O karma geralmente é categorizado em 4 partes. Um é o karma prarabdha, o outro é o karma sanchita. Então, prarabdha é o karma atribuído para uma vida. Esse prarabdha determinará o seu tempo de vida. Se eu dissolver o seu prarabdha hoje, você pode morrer amanhã de manhã. Você pode ser perfeitamente saudável, mas morrerá amanhã de manhã, porque seu software se foi. Não existe essa coisa para esse corpo. De repente você pode ficar quieto, num estado absolutamente belo durante algum tempo e puf. Então nunca tocaremos o prarabdha. Estamos tocando o sanchi. Existe um armazém de karma que não entra em jogo nesta vida, que nunca entra em jogo nesta vida. Não é sobre isso, mas ele lhe dá substância. Então, se desfizermos o sanchita, ele é um grande armazém, não é um simples armazém, é um armazém muito complexo. Se ele começar a se desfazer, então você descobrirá que nada mudou em sua vida, mas é como uma espécie de transparência. A natureza opaca de sua existência se reduz, mas não há transformação em você, tudo continua igual, você é a mesma pessoa. Você se pergunta que diabos está acontecendo, isso é realmente um processo espiritual, isso é tudo um sonho? Você ainda é o mesmo, tem os mesmos problemas, tudo está igual. Mas há uma percepção de uma translucidez no corpo. Parece um pouco como se o corpo tivesse pequenos buracos. Você começa a se sentir como uma peneira, não como uma coisa sólida. Então isso pode levar algum tempo, porque esse é um grande armazém. Estou dizendo isso porque sempre que você faz um sadhana espiritual, você espera um resultado e muitos de vocês estão tentando criar um resultado. Jamais tente criar um resultado. Se você tentar criar um resultado, ele será inventado e não durará. Veja bem, alguém lhe diz, seja amoroso. Durante 3 dias você age de um jeito amoroso e todas as suas frustrações se acumulam. Todo mundo se sente estranho com seu amor e suas frustrações se acumulam e um dia você vai esfarelar igual a um biscoito. Isso nunca aconteceu? Depois de um período de muito amor, isso não aconteceu? Porque você está tentando ser algo sem mudar a base de quem você é? Cerca de 98% da sua mente são inconscientes. Isso é o sanchita. Ele nunca entra em ação, mas está sempre presente, influenciando tudo. Portanto, não estamos buscando por nenhuma transformação rápida. Amanhã você sairá daqui com o coração sangrando ou algo assim. Eu não estou interessado nisso. É a substância interna que é lentamente retirada. E com a externa, você joga o jogo. Qual é o problema? Você já viu alguma vez os cupins comendo a madeira por dentro? Só sobra a camada de tinta, você vai lá e toca, puf. Então a intenção é fazer você dessa maneira? Restou apenas uma camada de tinta e a parte interna desapareceu. Em algum momento, quando o fim estiver chegando, se você tocar e ver, puf, não há substância em seu interior, tudo bem se for assim? No último 1/4 da noite, a glândula pineal está no mais alto nível de secreção. Isso significa que você pode se estabilizar? Existem pesquisas substanciais a esse respeito. Então, isso é identificado como Brahma Muhurtam, ou a hora do Criador. Você pode se tornar do jeito que você deseja ser. Dentro do sistema humano, por causa da natureza, da relação do planeta com o Sol e a Lua,
certas coisas estão acontecendo no sistema humano. O que é considerado como o último 1/4 da noite, consideramos do pôr do sol até o nascer do sol como noite. O último 1/4 da noite, nesse horário há alterações fisiológicas, mudanças acontecendo no sistema. Eles até descobriram que, mesmo o material residual no seu corpo, como sua urina, por exemplo, nesse horário, ela possui qualidades que não tem em qualquer outra hora do dia. Há pesquisas substanciais em relação a isso hoje em dia. Assim, todo o corpo está em uma certa atmosfera propícia. Há uma produção natural do que é chamado de melatonina, que é uma secreção da glândula pineal. Assim, a glândula pineal está no maior nível de secreção no último 1/4 da noite. Então, queremos fazer uso disso. Então, a qualquer momento, entre 3h30 e 6 horas, ou 5h30, ou qualquer que seja o horário do nascer do sol, isso é considerado Brahma Muhurtam porque sua glândula pineal está em seu nível mais alto de secreção. Isso significa que você pode se estabilizar. Na medicina moderna, isso é visto como um estabilizador de humor. Bem, eu tenho falado sobre estar tranquilo. Estar tranquilo significa que você não é uma flutuação, você está tranquilo. Isso está acontecendo naturalmente a uma certa hora. Nessa hora, as pessoas querem sentar-se e fazer seus processos espirituais para que consigam o melhor benefício. Então, isso é identificado como Brahma Muhurta, ou a hora do Criador. Ou você pode olhar para isso desta maneira. É uma hora em que você pode criar a si mesmo. Você pode se tornar o que você deseja ser. Assim, você se torna Brahman de manhã, de modo que você se tornará da maneira que você deseja ser. Se você quiser usar o poder do seu cérebro e também de sua atividade física, isso vai funcionar perfeitamente. É bom para o cérebro, mantém a mente alerta e é altamente energético. E dá a você uma enorme quantidade de energia. Ao mesmo tempo, mantém você muito calmo. Então, as frutas podem fazer coisas milagrosas para o corpo. O consumo suficiente de frutas pode fazer muito pelo sistema. Portanto, se você seguir uma dieta só de frutas, seu estômago ficará vazio em 2 horas. E você deve se acostumar a se manter com muita energia, mas com o estômago vazio. Esse é o momento em que seu cérebro funciona melhor. Esse é o momento em que, como ser humano, você funciona melhor. Isso será bom para você. Portanto, se você quiser usar todo o poder do seu cérebro e também da sua atividade física, isso vai funcionar perfeitamente bem. Especialmente no mundo de hoje, isso é muito importante. Por quê? Nós valorizamos o ser humano no trabalho, quero dizer. Valorizamos o ser humano pelo seu poder cerebral, não por seu poder muscular. Então, para isso, as frutas, com certeza, farão uma grande diferença. Outra substância que poderia ser muito boa para você, se consumida diariamente, é o mel. O mel é a única substância encontrada no planeta cuja composição química é muito próxima à do sangue humano. Se mudarmos algumas coisas, ele é praticamente como o sangue. O consumo diário de mel pode fazer muito pela sua saúde, principalmente para pessoas que têm problemas de excesso de muco. É muito bom para o coração, é bom para o cérebro, mantém sua mente alerta e é altamente energético. Portanto, o consumo diário de mel pode fazer muito. Especialmente se você tiver crianças em desenvolvimento, elas devem consumir mel diariamente. Fará muito para o desenvolvimento de sua inteligência e tudo mais, até a abóbora d'água. A abóbora d'água e o mel juntos formam uma dieta maravilhosa para as crianças em termos de aperfeiçoar suas capacidades intelectuais. Aqueles que comem chocolate enfrentam muitos problemas por causa da quantidade de açúcar que ingerem. Se você pudesse comer apenas o chocolate, ele é um tipo de estimulante, um tipo muito estranho de estimulante. Ele tem seus aspectos positivos. Na verdade, seu cérebro poderia funcionar. Sério.
Seu cérebro funciona um pouco melhor se você ingerir cacau, não com tanto açúcar. O açúcar estraga todo o jogo. Se você apenas ingerir cacau, pegar as sementes do cacau e mastigá-las, quando se acostumar é bom. Com chocolate, as sementes do cacau, se você mastigá-las, é muito, muito bom. Pimenta, a pimenta branca e as sementes do cacau têm algo em comum. Na Índia, usamos mel e pimenta do reino combinados para uma variedade de problemas que as pessoas têm, e essa mistura produz resultados milagrosos. O cacau também tem algo semelhante, sem a ardência. Também tem chocolate 100% disponível, mas talvez a maioria de vocês não goste, porque será amargo. Se puder comê-lo sem açúcar, é bom, ou com um mínimo de açúcar, tudo bem. Se você consumir um copo de suco de abóbora d'água todos os dias, você verá claramente que a precisão do seu intelecto aumentará. Especialmente as crianças, elas devem beber suco de abóbora d'água. O consumo diário de abóbora d'água, você verá claramente que sua mente parece estar mais clara e mais precisa. Isso será perceptível dentro de algumas semanas de consumo da abóbora d'água. Você vai ver. De manhã você toma café e ele lhe dá energia com agitação. Você bebe um copo de suco de abóbora d'água e ela lhe dá uma enorme quantidade de energia. Ao mesmo tempo, mantém você muito, muito calmo. Você deve consumir esse suco o máximo que puder. Mas aqueles que são asmáticos, que são suscetíveis a resfriados e tosses, essas pessoas, se consumirem suco de abóbora d'água, poderão pegar resfriados imediatamente, porque ele esfria o sistema. Então, se tal problema existir, essas pessoas devem sempre adicionar um pouco de mel ou pimenta do reino ao suco de abóbora d'água e consumi-lo. Isso neutralizará, até certo ponto, o efeito de resfriamento da abóbora d'água. Feno grego germinado, ou mete, como é conhecido, essas sementes são fantásticas para limpar o sangue, boa fonte de proteínas, vitaminas e minerais. Muito boas para mães que amamentam, ótimas para o crescimento de cabelos e unhas, reduzem a pressão arterial, reduzem o nível de açúcar no sangue, diminuem a inflamação. O feno grego ou mete germinado, junto com o feijão moyashi germinado ou mung, são muito, muito bons para a saúde cognitiva. Aqueles que têm mais de 50 anos devem consumi-los diariamente. Do contrário, você pode até não perceber, mas lentamente vai começar a perdê-la. Se você quiser usar o poder do seu cérebro e também de sua atividade física, isso vai funcionar perfeitamente. É bom para o cérebro, mantém a mente alerta e é altamente energético. E dá a você uma enorme quantidade de energia. Ao mesmo tempo, mantém você muito, muito calmo. Então, as frutas podem fazer coisas milagrosas para o corpo. O consumo suficiente de frutas pode fazer muito pelo sistema. Portanto, se você seguir uma dieta só de frutas, seu estômago ficará vazio em 2 horas. E você deve se acostumar a se manter com muita energia, mas com o estômago vazio. Esse é o momento em que seu cérebro funciona melhor. Esse é o momento em que, como ser humano, você funciona melhor. Isso será bom para você. Portanto, se você quiser usar todo o poder do seu cérebro e também da sua atividade física, isso vai funcionar perfeitamente bem. Especialmente no mundo de hoje, isso é muito importante. Por quê? Nós valorizamos o ser humano, no trabalho, quero dizer. Valorizamos o ser humano pelo seu poder cerebral, não por seu poder muscular. Então, para isso, as frutas, com certeza, farão uma grande diferença.
Outra substância que poderia ser muito boa para você, se consumida diariamente, é o mel. O mel é a única substância encontrada no planeta cuja composição química é muito próxima à do sangue humano. Se mudarmos algumas coisas, ele é praticamente como o sangue. O consumo diário de mel pode fazer muito pela sua saúde, principalmente para pessoas que têm problemas de excesso de muco. É muito bom para o coração, é bom para o cérebro, mantém sua mente alerta e é altamente energético. Portanto, o consumo diário de mel pode fazer muito. Especialmente se você tiver crianças em desenvolvimento, elas devem consumir mel diariamente. Fará muito para o desenvolvimento de sua inteligência e tudo mais, até a abóbora d'água. A abóbora d'água e o mel juntos formam uma dieta maravilhosa para as crianças em termos de aperfeiçoar suas capacidades intelectuais. Aqueles que comem chocolate enfrentam muitos problemas por causa da quantidade de açúcar que ingerem. Se você pudesse comer apenas o chocolate, ele é um tipo de estimulante, um tipo muito estranho de estimulante. Ele tem seus aspectos positivos. Na verdade, seu cérebro poderia funcionar. Sério, seu cérebro funciona um pouco melhor se você ingerir cacau. Não com tanto açúcar. O açúcar estraga todo o jogo. Se você apenas ingerir cacau, pegar as sementes do cacau e mastigá-las, quando se acostumar é bom. Com chocolate, as sementes do cacau, se você mastigá-las, é muito, muito bom. Pimenta, a pimenta branca e as sementes do cacau têm algo em comum. Na Índia, usamos mel e pimenta do reino combinados para uma variedade de problemas que as pessoas têm, e essa mistura produz resultados milagrosos. O cacau também tem algo semelhante, sem a ardência. Também tem chocolate 100% disponível, mas talvez a maioria de vocês não goste porque será amargo. Se puder comê-lo sem açúcar, é bom, ou com um mínimo de açúcar, tudo bem. Se você consumir um copo de suco de abóbora d'água todos os dias, você verá claramente que a precisão do seu intelecto aumentará. Especialmente as crianças, elas devem beber suco de abóbora d'água. O consumo diário de abóbora d'água, você verá claramente que sua mente parece estar mais clara e mais precisa. Isso será perceptível dentro de algumas semanas de consumo da abóbora d'água. Você vai ver. De manhã você toma café e ele lhe dá energia com agitação. Você bebe um copo de suco de abóbora d'água e ela lhe dá uma enorme quantidade de energia. Ao mesmo tempo, mantém você muito, muito calmo. Você deve consumir esse suco o máximo que puder. Mas aqueles que são asmáticos, que são suscetíveis a resfriados e tosses, essas pessoas, se consumirem suco de abóbora d'água, poderão pegar resfriados imediatamente, porque ele esfria o sistema. Então, se tal problema existir, essas pessoas devem sempre adicionar um pouco de mel ou pimenta do reino ao suco de abóbora d'água e consumi-lo. Isso neutralizará, até certo ponto, o efeito de resfriamento da abóbora d'água. Feno grego germinado, ou mete, como é conhecido, essas sementes são fantásticas para limpar o sangue, boa fonte de proteínas, vitaminas e minerais. Muito boas para mães que amamentam, ótimas para o crescimento de cabelos e unhas, reduzem a pressão arterial, reduzem o nível de açúcar no sangue, diminuem a inflamação. O feno grego ou mete germinado, junto com o feijão moyashi germinado ou mung, são muito, muito bons para a saúde cognitiva. Aqueles que têm mais de 50 anos devem consumi-los diariamente. Do contrário, você pode até não perceber, mas lentamente vai começar a perdê-la. Você sabe, isso não acontece naturalmente. Não é uma opção.
Apenas uma geração atrás, muito foi ensinado a você sobre casamento, sobre crianças, tudo. Agora, o nosso sistema educacional está aqui apenas para servir à indústria e aos negócios, não para servir aos seres humanos. A nossa educação não é sobre produzir grandes seres humanos, é somente sobre produzir gerentes, supervisores, médicos, engenheiros. Você é apenas uma peça na máquina econômica, em funcionamento. Portanto, modificar o vasto sistema educacional amanhã de manhã está fora de questão. Mas você poderia mudá-lo para si mesmo e para os seus filhos, se você quiser. Existia algo chamado de Varnashram Dharma, que são os diferentes estágios da vida para os quais um ser humano deveria estar preparado. Dos 0 aos 12 anos, era considerado Balavasta. Nesse período, a criança não deveria fazer nada. Ela deveria apenas comer, brincar e dormir. Nada de ABC, nem 1, 2, 3, nada. Porque, antes do cérebro se desenvolver até um certo tamanho, alimentá-lo com informações ou qualquer tipo de propósito, colocar qualquer tipo de propósito no seu domínio, destruirá a possibilidade dele crescer até o seu tamanho máximo. Na Índia, em qualquer lugar, talvez os produtores de manga tenham um certo processo. Você verá que se você plantar mudas de manga, lá pelo 2º ano, na verdade, as mangueiras ou os pés de manga começarão a florir. Você já notou isso? No 2º ou 3º ano, definitivamente cheio de flores. Assim, um produtor de manga consciente irá arrancar cada flor entre os meses de janeiro e fevereiro, para que elas nunca se tornem frutos. Mas se você for uma pessoa do tipo planilha de balanço trimestral, você contará as flores e dirá, ok, aqui eu tenho 150 mangas por 10 rúpias, 15 mil por planta, eu tenho 10 mil plantas. Você deixará que elas frutifiquem. De qualquer forma, elas não frutificarão muito bem, mas pode ser que deem frutos. Mas se você fizer isso, essa árvore nunca crescerá até o tamanho máximo. Ela nunca chegará ao seu potencial máximo. Portanto, até mesmo com as plantas nós sabemos disso. Por que é que nós não sabemos disso em relação às crianças? Nós sabemos, mas nós queremos que os nossos filhos sejam um pouco melhores do que os filhos do vizinho, que é uma grave doença que nós temos. Sim. O nosso problema é que os filhos do nosso vizinho já estão dizendo, com 3 anos de idade eles dizem, eu quero ser médico. Então isso significa que você quer que o mundo todo fique doente? Uma criança de 3 anos, se ela diz eu quero ser médico, todo mundo fica, o filho do meu vizinho ele quer ser médico. Ei, o que você quer ser quando crescer? Eu não sei. Ei, ao menos diga algo. Essa não é uma doença do sistema educacional. Essa é uma doença que tomou conta da sociedade. O sistema educacional está tentando providenciar isso. Uma vez aconteceu, eu estava conduzindo um programa em Chennai e algo veio à tona e nós pedimos às pessoas para compartilharem o que aconteceu naquele dia. Esse homem, com uma cara realmente séria, triste, falou, minha filha, ela não está fazendo seus deveres de casa, eu estou realmente preocupado com o futuro dela. O que acontecerá com ela? Você sabe o que? Ele disse tantas coisas. Eu pensei, talvez a filha universitária dele esteja passando por algum problema, sabe? Então eu perguntei, quantos anos tem a menina? Ele disse, 4,5. Eu disse, seu idiota. Em primeiro lugar, ela nem deveria estar indo à escola. E agora você está preocupado que ela não esteja fazendo a lição de casa, está preocupado com o futuro dela, que emprego ela conseguirá, quem irá casar com ela, sabe? Então, nós precisamos mudar essa tendência na sociedade. Pelo menos na sua vida. Que os seus filhos não sejam produtos. Quando eles irão produzir alguma coisa? Não. Em primeiro lugar, você precisa entender que os seus filhos apenas vêm através de você, eles não vêm de você. Eles não são seus.
Eles passam através de você, você deve ser, você sabe? Apreciar o privilégio de que eles vieram através de você, isso é tudo. Não acredite que eles vieram de você. Não existe nenhuma apropriação sobre eles. O seu trabalho é protegê-los, nutri-los, até que eles cheguem a um certo ponto em que eles saibam como fazer isso por si mesmos. Isso é tudo. O seu trabalho não é ver o quanto você pode extrair deles, se eles continuarão com seu negócio no futuro, se eles farão coisas que você é incapaz de fazer. Não, não é disso que se trata. Então este Varnashmara Dharma era assim, aos 12 anos, o seu Balavasta termina. Agora, começa o seu Brahmacharya, dos 12 aos 24 anos. 12 anos de disciplina e aprendizagem. Portanto, antes de ser empoderado com educação, você era sempre iniciado no Brahmacharya. O que Brahmacharya significa é Brahman significa a realidade suprema. Charya significa o caminho. Você está no caminho do Supremo. Isso significa que você não está num caminho de divisões. Isso significa que você não está no caminho de você contra mim. Você está num caminho de inclusão absoluta. Sem incluir tudo como sendo você mesmo, você não deveria ser empoderado com a educação. Você deve permanecer analfabeto. Isso seria o melhor. Porque a educação era vista como um empoderamento. Se você for empoderado, de uma forma divisiva, que é o que nós temos feito com o mundo moderno, cada conhecimento científico e tecnologia que aparece, a primeira coisa é o uso militar. Por quê? A minha nação contra a sua nação. O meu pai é melhor do que o seu. O meu Deus é melhor do que o seu Deus. O meu pai é melhor do que o seu pai. Porque, uma vez que essa divisão existe e você se torna empoderado, tudo o que acontecerá é que a monstruosidade ganhará poder. Portanto, antes da educação, a primeira coisa é Brahmacharya. Então, por 12 anos e 3 meses, eles eram sincronizados com os ciclos solares, que são de aproximadamente 12 anos e 3 meses. Assim, a cada ciclo solar, o ciclo da sua vida deveria mudar. Os primeiros 12 anos e 3 meses é Balavasta. Uma vez passado por isso, o segundo é para aprendizagem e disciplina. Uma vez passado por isso, aos 24 anos de idade, você decide se quer seguir a vida familiar ou se quer seguir no caminho espiritual. Por escolha, não por compulsões sociais. Cada indivíduo de acordo com as suas próprias características. Agora, se você foi feito de tal maneira que os opostos estão lhe atraindo, você, de maneira organizada, cuida disso. Você se casa e filhos, isso, aquilo acontecerão. Nos próximos 24 anos, você estará em Grihasthashrama. Caso contrário, se aos 24 você decidiu se tornar um sannyasi, isso estaria resolvido. Houve uma época em que cerca de 30% da população indiana escolhia ser sannyasi, 70% escolhia ser grihastas, o que era um bom controle populacional por si só. Então, aos 48 anos, você desfaz o Grihasthashrama. Isso não existe mais, não é? Você pode desfazê-lo? Se você o desfizer, seria um divórcio, e instantaneamente você se prenderia a outra pessoa. Outra mudança de casa, sem abdicar daquela estrutura. Assim, aos 48 anos você começa a sannyas por 12 anos. Portanto, desfazer a estrutura familiar, porque se você se casou aos 24 anos, aos 48 anos, os seus filhos já estarão com mais de 20 anos. Eles talvez não digam isso com todas as letras, mas eles querem que você saia de casa. Ou eles querem sair ou você tem de sair. Hoje em dia você está escolhendo que eles devem sair, no estilo americano. Mas na Índia, os pais optavam por sair. Depois que os filhos passavam dos 20, 21 anos de idade, os pais saíam de casa. É uma coisa sensata de se fazer. Então, marido e mulher, que viveram juntos por 24 anos, eles se separavam conscientemente, não porque eles tiveram uma briga. Conscientemente se separavam e existiam instituições onde eles poderiam prosseguir com seus processos espirituais pelos próximos 12 anos. Na idade dos 60 anos, agora passados 12 anos de sadhana espiritual, depois de terem visto a experiência da vida, agora eles novamente se uniam. Da primeira vez eles se casaram,
por causa dos seus anseios físicos e emocionais. Desta vez, eles se casarão mais uma vez por um motivo completamente diferente. Aos 60 anos, haverá um casamento. Hoje em dia, essa é a única coisa ainda que muita gente manteve, sabe? Eles moram juntos e se casam novamente. Não, só se você for embora por 12 anos e novamente voltar conscientemente. Na primeira vez, quando você se casou, você não estava consciente. Certas compulsões fizeram você se casar. Agora, você está conscientemente fazendo isso. Eles se juntavam e então iniciavam Vanaprastha. Não para morar com seus filhos ou netos, vê-los, abençoá-los, e ir para a floresta e viver. A vida era organizada assim, que é uma maneira muito sábia de se fazer as coisas. Bem, você não pode agir exatamente assim hoje em dia, mas você deve estar consciente. Em diferentes estágios na vida, coisas diferentes deveriam ser importantes. Aos 60 anos, se as mesmas coisas que eram importantes para você aos 18 ainda são importantes agora, isso quer dizer que você simplesmente não está indo a lugar algum com sua vida, não é? As coisas têm que mudar. E você precisa tornar seus filhos conscientes, é assim que as coisas são. Se você simplesmente levar esta consciência aos seus filhos de que, agora, o que eles estão passando é apenas uma fase, não é tudo. Eles conduzirão isso adequadamente. Mas, porque naquele momento, quando a inteligência deles é raptada pelos hormônios, eles pensam, é isso. Se você apenas lhes disser, está tudo bem, eu também passei por isso, você também vai passar por isso, está tudo bem, é uma fase. Então essas são as diferentes fases da vida. Se desde muito jovens eles estiverem conscientes disso, eles lidarão com isso com muito mais sabedoria do que da maneira como eles estão lidando com isso hoje. As pessoas não serão compulsivas como elas são. Portanto, a constipação é apenas isso. Você está o tempo todo devorando uma coisa e outra. No sul da Índia, nós descobrimos uma mágica. Isso vai manter seu trato digestivo limpo. Um intestino limpo é muito vital para a saúde. Se você se alimenta nessas lanchonetes de fast food ou das prateleiras dos supermercados, em geral você está consumindo alimentos com um teor de água muito baixo. Se for uma dieta não vegetariana, então isso também é um problema, porque o movimento no sistema é muito lento. Qualquer alimento que você consome deveria ter um alto teor de água. Seu corpo é constituído de mais de 70% de água. Se você comer qualquer vegetal, ele geralmente possui mais de 70% de teor de água. As frutas têm mais de 90% de teor de água. Portanto, se você ingerir uma quantidade suficiente de vegetais, frutas, nozes e brotos e coisas assim dessa forma, o movimento do intestino não será nenhum problema. Você está comendo alimentos muito secos, que não contêm água. Portanto, se você consumir uma quantidade suficiente de frutas, vegetais, nozes e brotos, isso deverá se resolver por si só. Assim, a constipação é apenas isso. Você está o tempo todo devorando uma coisa e outra. Se houvesse tempo suficiente entre as suas refeições, entre uma refeição e a outra, você não ficaria constipado. Se você fica o tempo todo beliscando, então isso é um problema. Em geral, tradicionalmente, o ghee era sempre a primeira coisa a ser consumida. O ghee é um lubrificante que lubrifica todo o canal alimentar. E deve ser a primeira coisa que você deve consumir, para facilitar a passagem dos alimentos. Ao mesmo tempo, se você ingerir ghee e carboidratos juntos, se ingerir ghee e açúcar juntos, isso se transformará em gordura. Mas, se você comer apenas ghee, ou comer só uma pequena porção de comida com ghee no início, então ele funcionará mais como um lubrificante. Portanto, quem consome ghee da maneira correta, o intestino dessa pessoa vai estar sempre limpo, porque nada fica retido ali. Nada fica lá por muito tempo. Então, no Yoga Center, o dia começa com uma bolinha de nim e cúrcuma. Há muitos aspectos relacionados a isso. Há o impacto que isso tem no seu sistema. Uma coisa imediata que ele fará é que isso irá manter o seu trato digestivo limpo. Quando dizemos limpo, essa é uma região em que você tem a maior quantidade de outras formas de vida. Portanto, dentro desse trato digestivo,
existe uma grande variedade de micro-organismos. Muitos deles se tornaram amigáveis com a gente. Estamos vivos por causa deles. Somos capazes de digerir os alimentos por causa deles. Muitas funções do corpo ocorrem por causa deles. Mas ainda existem muitos que são prejudiciais para nós. A singularidade do NIM, especialmente quando é tomado junto com a cúrcuma, se esses dois forem consumidos juntos, em grande parte aquilo que não for necessário para o corpo, aquelas coisas que poderiam prejudicar o corpo, qualquer tipo de vida parasitária que esteja lá, todas essas coisas serão eliminadas. Um intestino limpo é fundamental para a saúde. Os laticínios têm determinadas enzimas que são usadas atualmente para fabricar alguns adesivos têxteis. Esses adesivos não são solúveis em água. Portanto, quando você consome muitos produtos lácteos, eles ficam grudados no seu intestino. Assim, o material residual que deveria ter saído facilmente, ele não sairá para fora do organismo. São 3 frutas mágicas do mundo tropical. Ao misturá-las da maneira correta, a trífala, com um pouco de água, ou uma colher de leite, ou algo assim, se você tomar, ou até mesmo mel, se você tomar, a limpeza do sistema vai acontecer. Mas se você não conseguir encontrar tudo isso, no sul da Índia encontramos uma mágica. Ela é chamada de óleo de rícino. Só um pouquinho. Meia colher de óleo de rícino todos os dias. De noite aqueça-o, coloque-o na água ou no leite e beba-o. Você verá que seu intestino permanecerá limpo. Se você não sabe disso, os médicos de hoje estão reconhecendo isso, que o que ocorre na sua mente e o que ocorre lá embaixo estão conectados. Nós sempre dissemos isso no yoga. Se você estiver constipado em suas emoções e em seus pensamentos, naturalmente ficará constipado. Lá embaixo também. Você sabia disso? Veja como o seu cérebro e a outra parte estão conectados. Porque o que quer que você faça aqui, naturalmente, afetará a base da sua vida. O Muladhara é afetado simplesmente por causa das bobagens que você faz na sua cabeça. Quando você fica com medo, você tanto pode ficar com incontinência ou ficar constipado. É por isso que dizemos, cagando de medo. Ou está sendo dispensado em momentos inoportunos, ou está sendo armazenado. De qualquer maneira, você está se cagando de medo. Das duas maneiras, o que ocorre em sua mente e o que ocorre lá embaixo estão conectados. Continue sua jornada de autoconhecimento e expansão de consciência conosco. Compartilhe este vídeo para inspirar outros a se juntarem a nós nessa jornada de crescimento pessoal.